Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida Mental. Hoje, então, tentando abordar aí, ainda no assunto esquizofrenia, né? Estamos aí na nossa quarta conversa sobre este tema. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento para a esquizofrenia. Nós temos aí que uma das frentes principais do tratamento relacionado à esquizofrenia é a psicofarmacologia, que são as medicações dadas aí por um psiquiatra que conheça a doença, que conheça a história do paciente e que possa escolher, né, dentre todas as opções que hoje nós temos no mercado da farmacologia, né, qual o antipsicótico pode ser mais adequado para o paciente. Lembrando também que muitos casos, né, casos aí onde outras questões envolvem o transtorno mental e esquizofrenia, há a necessidade de se sobrepor algumas medicações. Então, geralmente nós vamos ver pacientes que usam, além de antipsicóticos, alguns estabilizadores de humor, antidepressivos, psicofármacos voltados para a ansiedade, os ansiolíticos. Então, o médico que vai saber escolher a melhor medicação para aquele paciente. E aí, é importante a gente avisar para vocês e todos da família, os pacientes envolvidos no processo, que o médico ele pode explicar para vocês o porquê da escolha daquela medicação. Basta vocês perguntarem, ter interesse em conhecer, em saber que o médico vai dar as orientações devidas. Então aproveitem a consulta médica para sanar dúvidas e falar sobre o porquê da escolha daquele antipsicótico, por exemplo, em especial. Tá? Então, para que serve, né, a medicação no caso da esquizofrenia? A gente tem aí que ele pode aliviar os sintomas na fase aguda, então mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre quais são esses sintomas de fase aguda, né, e é onde os antipsicóticos atuam. Prevenir novos episódios ou surtos. Então, a cada crise, né, onde o nosso paciente tem aí uma agudização da sintomatologia, maiores serão as perdas desse nosso paciente, maior será, né, e essas perdas, né, o que é importante a gente falar, são perdas irreversíveis, ou seja, uma vez perdido, é muito difícil que o nosso paciente recupere algum tipo de função. Então, é importante que a gente evite a todo tempo a perda. E aí, evitando uma crise, evitando um surto através da medicação, a gente está favorecendo isso. As medicações ajudam a melhorar a qualidade de vida, porque vai atuar em números dos sintomas, né, do nosso paciente, evita a necessidade de internação. Então, não que nós não entendemos que as internações elas são prejudiciais. Existem casos, né, de agravamentos da doença, onde o sintoma está tão agudo que a nossa única saída, às vezes, é a internação. Mas nós usamos esse como último recurso. Existe a tentativa de tantas outros pontos antes, né, evitando a internação, porque a gente sabe, né, as dificuldades que envolve esse processo. Geralmente as internações são traumáticas para a família, para o paciente, manter o paciente longe do convívio social, colocá-lo dentro de uma instituição, né? Então a gente sabe o quão complicado são esses episódios de internação. É um recurso que existe, é bastante usado em casos, né, extremos, mas o tempo inteiro a gente tenta evitar isso. E é claro que toda medicação vai ter ali os efeitos colaterais, né? Então, né, nessa nossa conversa de hoje, né, eu quero ressaltar que sim, existem os efeitos colaterais, porém, os efeitos benéficos dessas medicações, né, no quadro de saúde mental do nosso paciente, eles são muito maiores. Então, colocando aí numa balança, a gente sabe que os benefícios são muito melhores. E hoje, como existe, né, uma gama grande de medicações no mercado, se há algum efeito colateral extremamente, né, indesejado e incômodo, basta conversar com o médico que ele mesmo vai avaliar a possibilidade da troca da medicação, tá bom? E aí, então, mas aí é uma decisão médica. Nós, terapeutas e pacientes, familiares, ninguém tem autorização para mexer na medicação a não ser o médico. Então, uma orientação importante aí para quem lida com pacientes ou para quem é o paciente. Não mexa sozinho na sua medicação, porque os efeitos podem ser muito danosos. Quando existe uma troca de medicação, existe todo um preparo para esse evento acontecer. Então, às vezes o médico ele precisa reduzir paulatinamente a dosagem de e introduzir o outro, né? Então, é um processo que o médico faz para evitar
que nesse momento da troca da medicação haja algum desequilíbrio mental no nosso paciente. Então, quando isso é feito de uma forma abrupta ou não pensada por alguma pessoa leiga e sem informação, pode causar danos importantes aí. Então, pensando nessa sintomatologia que melhora com o uso da medicação psicofarmacológica, nós temos aí que há uma redução ou eliminação das vozes. Então, veja aí, gente, em muitos casos, nos casos mais graves, mesmo tomando corretamente a medicação, numa dosagem adequada, não há uma eliminação completa das vozes, O que há é uma redução. E aí, quando existe essa redução, é o momento onde a gente consegue trabalhar com o nosso paciente para que ele lide com aquilo como um sintoma da doença dele e que pode o acompanhar por um longo período. Então, é importante a gente saber que não é o tratamento que está sendo mal conduzido, é que realmente existem os sintomas que são residuais. Uma vez que tem-se aquela doença, pode-se entender como resíduo da doença a sintomatologia ser mantida mesmo quando o tratamento já está instalado. Dissolução completa ou parcial dos delírios, então o mesmo esquema se aplica também para os delírios. Diminuição da tensão ou da agitação, melhora na clareza dos pensamentos e na concentração. Então, o paciente que está medicado e tratado, ele consegue manter um nível de concentração, um nível atencional, às vezes até uma conversa, sem ter aquele pensamento tão desorganizado como a gente percebe nos pacientes mais crônicos. Redução da confusão mental, melhora no padrão de sono, isso aqui é um indicativo super importante de saúde mental. Se o nosso paciente não está conseguindo dormir, isso é um preditivo de até uma suposta crise. Então, o sono precisa muito bem estar sendo reparado e a medicação ajuda nisso. Melhora na coerência da fala e ajuda o comportamento a ser mais adequado. Quais são as outras opções de tratamento que a gente considera que, somado ao tratamento psicofarmacológico, pode ajudar o nosso paciente? Hoje nós temos no SUS, que é o Sistema Único de Saúde da rede pública, que tem os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. Nesses CAPs existem uma série de pessoas voltadas para tratamento na saúde mental e que fazem um trabalho multidisciplinar com o nosso paciente. Geralmente, uma equipe de CAPs envolve um psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, enfermeiro, serviço social, e aí até me desculpem as pessoas que eu possa ter esquecido, mas uma gama bem completa aí de uma equipe multidisciplinar que vai fazer um trabalho bastante interessante aí com os pacientes, principalmente lembrando dos estímulos que são necessários para esse paciente não cair na cronicidade da doença, tá? Os hospitais dias têm um trabalho bastante parecido com os CAPs, geralmente são aí da rede particular, da rede de convênios. Existem as psicoterapias individuais, quando existe o interesse do paciente em fazer, acaba sendo bastante importante, principalmente quando o paciente já tem, alguns sintomas estão reduzidos e aí ele consegue compreender mais o que está sendo dito, Então, essa aí é uma facilidade importante para o nosso paciente, ter acesso à psicoterapia. Terapia ocupacional, então uma frente de trabalho super importante no sentido de organizar o nosso paciente dentro da sua produção, vai ensinar o paciente a fazer alguma coisa. Então, para este paciente que tem sintomatologia de não ter motivação, a terapia ocupacional é super importante. O acompanhamento terapêutico que pode ser feito ou por psicólogos ou por terapeutas ocupacionais, que é fazer atividade com os pacientes externo. Então, não acontece acompanhamento terapêutico dentro do consultório, ou dentro do hospital. O acompanhante terapêutico ele vai para atividade externa. Então, geralmente leva o paciente a esse convívio social e como que ele lida com esse convívio social. Então, também uma questão muito importante, aí uma linha de tratamento importante. A terapia familiar, não podemos esquecer que todo paciente com o seu adoecimento vai causar um impacto na sua família. Então, a terapia familiar acaba sendo uma estratégia importante para dar um suporte também para essa família que se desorganiza quando existe um membro doente. Educador físico, porque a gente sabe dos benefícios aí, dos exercícios físicos, então não é diferente para pacientes com esquizofrenia. Então, se puder ter um acompanhamento voltado aí para as questões mais físicas, acaba sendo muito importante.
arte-terapia como também uma forma de expressar as emoções do paciente, né? De colocar para fora alguma produção mais voltada para a parte artística, e isso pode elaborar uma série de conceitos emocionais, e a musicoterapia aí também como uma via da arte que pode auxiliar o paciente também a elaborar alguns conceitos emocionais, organização e até mesmo de produção mental. Então, gente, diante de tudo que nós estamos falando, né, entendemos hoje que existem uma série de recursos para ajudar os nossos pacientes portadores de esquizofrenia. Então, os estímulos podem acontecer desde que a população, né, as pessoas afetadas tenham acesso a essas informações e possam buscar isso, né, na sua comunidade, na sua sociedade, com o objetivo de tirar o paciente dessa cronicidade, desse isolamento social que o paciente entra naturalmente, tá? Um dos objetivos é esse. Quero aqui salientar com muita importância. Quando o nosso paciente tem uma adesão ao tratamento, existe, obviamente, uma melhora no quadro clínico desse paciente. Isso vai significar que, talvez, em dado momento, o paciente queira abandonar a medicação porque ele se entende melhor. Mas, como já dito, a esquizofrenia não tem cura. Então, a única coisa, né, que está propiciando essa melhora do quadro do paciente é a medicação. Desta forma, a gente não pode, né, autorizar que o paciente pare de tomar medicação, porque senão os sintomas simplesmente voltarão. Então, a orientação precisa ser dada neste sentido. Está se sentindo melhor, muito provavelmente isso é devido à medicação, então a gente não pode mexer nessa medicação. Vamos mantê-la e tentar propiciar, a partir desses outros recursos, dessas outras terapias, uma melhora ainda maior para o nosso paciente. Agradeço a atenção de vocês, convido vocês a virem conhecer o site da Eventials/Vida Mental, onde vocês vão ter acesso a palestras, aulas também com conteúdos, né, da saúde, conhecer o canal Vida Mental no YouTube com esses e outros vídeos aí informativos sobre saúde mental, além de curtir o Facebook e o Instagram. Muito obrigada pela atenção.